6 de junho de 2025, sexta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz que vem de Jesus nosso Senhor. Que alegria nos encontrarmos hoje, 6 de junho, sextou, sexta-feira. E hoje é a primeira sexta-feira desse mês abençoado de junho, por isso que em oração nós consagramos esse dia, a proteção do coração santo, né, sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sempre a primeira sexta-feira do mês nós rezamos ao Sagrado Coração de Jesus. Meus queridos, uma alegria, né? Um privilégio para nós estarmos reunidos em oração nesse programa Reflexão Diária. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 25, versículos do 13b ao 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me num tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, já passaram 2 anos e Paulo continua preso, porque ele não quer ser julgado no mesmo território da prisão e nem em Jerusalém, né? Ele não quer ser julgado em Jerusalém, ele quer ser julgado em Roma, ele quer ser julgado pelo imperador. Aqui nós vemos já uma postura de Paulo de obediência, né? Não sei se vocês se recordam, mas o texto de ontem acabou ontem nós ouvimos o capítulo 22, Deus dizendo assim: Paulo, tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Então aqui um testemunho de obediência a Deus, Paulo, né? Prefere permanecer preso para ser julgado em Roma, obedecendo à voz de Deus que o mandou se dirigir para lá, dar testemunho lá, né? Então, a primeira aprendizagem com o texto de hoje, o aprendizado, aliás, é a obediência do apóstolo. E aqui nós vemos um contexto político, né? O rei Agripa e Berenice. O rei Agripa é o rei Herodes, tá, minha gente? O rei Herodes II, tá? Na época apostólica. Me parece ser o último rei da linhagem dos Herodes, né? E era um rei
fantoche do Império Romano, né? Quem governava era o Império, né? Simplesmente devia total obediência ao imperador. Então, o rei Herodes chega na Cesareia e ele se encontra com esse Festo, que é como que o responsável daquele lugar ali, né? Faz as vezes dele, e aí esse Festo vai passar o que estava acontecendo, né? O caso de Paulo. Paulo foi preso, né, por anunciar o nome desse tal Jesus, e só que Festo diz para Herodes que não encontrou culpa nenhuma, porque todos os motivos apresentados que os judeus querem que condene Paulo são motivos religiosos, motivos bobos. Então Festo diz: eu não encontrei motivo para condenar, né? Por isso a gente vai encaminhar ele para ser condenado lá em Roma, para ser julgado lá em Roma, né? Então nós vemos aqui uma descrição, uma narrativa, né? Totalmente política. Totalmente política. E eu acho que a principal coisa que esse texto nos informa, minha gente, é exatamente isso que eu já acabei de falar, sobre a obediência do apóstolo em relação a Deus. Às vezes, agora interpretando um pouquinho os pormenores do texto, 2 anos preso Paulo ficou para poder cumprir a vontade de Deus. E olha que a vontade de Deus é que ele dê testemunho. Ele vai dar testemunho. O último testemunho dele vai ser a própria morte, o martírio. Então, às vezes, minha gente, às vezes nós precisamos também, à semelhança desse apóstolo, né, de São Paulo, aprender a esperar em Deus, né? Se ele não tivesse esperado e ficou preso, né, ele não teria evangelizado tudo aquilo que ele evangelizou depois desse episódio. E ele não teria dado testemunho final na vida dele, que foi em Roma, sendo martirizado lá, né? Ou seja, o texto vem nos ensinar o quê? Mesmo que diante de uma situação difícil, às vezes é preciso enfrentar, é preciso aguentar, superar a situação e vencer, né? Por meio do enfrentamento. Não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida, enfim, em tantas das dimensões da sua existência, mas tem coisa que precisa ser enfrentada para que a vontade de Deus aconteça, né? Às vezes a gente se depara, né, quando a gente está atendendo com pessoas que a família estava tudo bem, estava tudo caminhando normal, de repente surge uma enfermidade no meio do caminho, hein? E aí começa a mudar a vida de todo mundo da família. Tudo que estava tranquilo todo mundo agora começa a se mobilizar e, porque não sei quem, vamos supor o pai da família ou a mãe de família está doente, tudo mudou, tudo tem que se adaptar, né? Ou seja, tinha viagem planejada, já cancelou tudo, todos os planos foram refeitos. E nessas situações, é claro que eu estou dando um exemplo, nessas situações, as coisas têm que ser, os projetos têm que ser refeitos e as coisas têm que acontecer como tem que acontecer. É importante o texto de hoje para que a gente se convença, minha gente, e que a gente não está no comando das coisas. Quem está no comando de tudo é Deus. E somente Ele. Nós não estamos no comando. Pelo contrário, a nossa vida é frágil, os nossos sonhos muitas vezes se diluem, os nossos projetos muitas vezes têm de ser escritos de maneira diferente do que nós intentamos. Nossa vida é assim. Então estejamos dispostos sempre, queridos, estejamos dispostos a fazer o que precisa ser feito, né? Se surgir uma cruz, louvado seja Deus, vai lá e enfrenta. Se surgir uma bênção, uma graça por parte de Deus,
uma conquista, é só dar louvores a Deus, agradecer a Deus e aproveitar as situações, os momentos bons. Porque nós não temos domínio da nossa vida. Não temos, minha gente. Olha, cada dia que passa, eu me convenço mais disso. Cada acontecimento, as coisas imprevisíveis, né? As coisas imprevisíveis. E Deus tentou mostrar isso para o mundo, né? Viu, minha gente? Deus tentou mostrar isso para o mundo. Hoje nós estamos em 2025, né? Tem muita gente que já esqueceu que a gente passou 5 anos atrás. A pandemia. Quantas pessoas tinham sonhos, projetos e morreram, né? Quantas empresas estavam bombando, estavam arrasando, estavam prosperando e de repente entraram na falência, né? Como também quantas pessoas estavam com seus negócios ralos, devagar, e na pandemia floresceram. Deus quis mostrar por meio do acontecimento da pandemia, isso me vem na mente agora, né? Que o ser humano não pode prever nada. Por isso, um aprendizado para nós. Primeiro, aproveitar bem a vida no hoje, né? Você pode até estar com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas olha ao lado e quanta gente pior do que você existe por aí. É ou não é verdade? Então aproveite bem, sorria, né? Às vezes a gente não dá valor nas coisas mínimas da vida, minha gente. A gente não dá valor nas coisas mínimas, né? Um sabor de um alimento, olhar para o céu e ver o céu límpido, lindo, claro e evidente, olhar para o sol, olhar para as flores, a beleza da natureza que está à nossa volta, olhar quanta coisa boa nós temos e às vezes não nos falta nada e a gente fica reclamando da vida mesmo assim. Aproveite e viva as pessoas, né? Viva as pessoas, viva a vida, curta, né? De maneira ordenada, prudente. Que tudo que o nosso respirar seja um louvor a Deus. É o que nos ensina esse texto de hoje. Paulo está esperando em Deus para fazer a vontade dele. Nós precisamos também na nossa vida cumprir a vontade de Deus, e Deus quer que nós vivamos bem, né? Tudo isso que eu falei foram sobre os momentos bons da vida. Agora os momentos difíceis, uma enfermidade, uma perda, um acontecimento, uma decepção com alguma coisa ou alguma pessoa, enfim, momentos difíceis também existem para serem enfrentados, carregados, né? Então, e quantas vezes a gente quer fugir, né? A murmuração, o desânimo, o lamento, são grandes testemunhos de que nós queremos fugir daquilo que nós temos de enfrentar. Enfrentar, ou seja, se colocar de frente ao obstáculo, para superá-lo. É o grande aprendizado que nós temos, é a grande lição desse texto de hoje. Se Paulo não suportasse, mais uma vez, né, esses anos de prisão para poder obedecer a Deus, porque a palavra de Deus falou, você vai ter que ir para Roma, né? Ele não tinha feito tantas coisas que ele fez, né? E ele não teria dado o testemunho bonito que ele deu depois. Então aprendamos com isso, que a palavra de hoje nos ajude, que nós, minha gente, tenhamos olhos de sabedoria para entender os sinais da vida, né? Os sinais, o dia que nasce cinzento, nublado, carregado, escuro, é porque vai chover. É preciso tomar nas mãos o guarda-chuva? Ou é preciso se resguardar, não sair de casa? O dia que o céu está azul, brilhante, o sol, né, está se apresentando, é um dia de contemplar a beleza da vida, é um dia para sair, né, para respirar a alegria de um dia ensolarado.
Há dias e dias que nós vivamos intensamente, unidos a Deus, todos eles, sejam dias cinzentos ou sejam dias claros e ensolarados. Queridos, desejo a vocês uma excelente sexta-feira. Amanhã, sábado, nós teremos a nossa reflexão diária, tá bom? Acompanhe-nos. E você que está me ouvindo na Rádio Rainha da Paz, continue com a nossa programação, a programação da nossa rádio. Não esqueça de divulgar esse trabalho que foi recém-iniciado, para que mais pessoas possam ouvir a minha pregação, também ter 24 horas de uma boa música católica. Bom fim de semana, sextou, força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.